Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de plano operacional, etapa muito relevante no processo de constituição de uma empresa. Pois bem, o plano operacional, ele é a ponte entre o projeto empresarial e a execução diária do que vai ser desenvolvido naquela empresa. Ou seja, se for uma empresa de serviço, se for uma indústria, se for uma empresa do setor comercial. Então, quando se fala do plano operacional, você tem que pensar como que essa empresa vai desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível para conseguir maior nível de eficiência e, com isso, ter competitividade dentro do mercado tão disputado. Então, enquanto o primeiro, que seria o projeto, ele responde o que vamos fazer e o porquê, o plano operacional, ele vai responder perguntas que realmente vai mover as engrenagens da empresa. Por exemplo, como nós vamos fazer a atividade específica, quem será responsável por cada atividade a ser desenvolvida, quando que ela será realizada, com quais os recursos, ou seja, como nós vamos utilizar os recursos dentro daquela atividade, seja atividade de serviço, seja uma atividade industrial, por exemplo, e onde acontecerá todo esse movimento operacional para que a empresa consiga entregar um produto ou serviço o qual ela se propõe. Pois bem, dentro do plano operacional é importante a gente refletir sobre alguns pilares. Primeiro dele é o layout e a infraestrutura, ou seja, todo o espaço físico que será desenvolvido aquela atividade. Esse espaço físico, ele é adequado? Esse espaço físico, ele está organizado no sentido de melhorar a eficiência e de maximizar a produtividade? Esse espaço físico atende a elementos aí, vamos supor, da vigilância sanitária e dentre outros órgãos que porventura possa ser regulador daquela atividade? Então, são informações extremamente relevantes quando se pensa em layout e infraestrutura para a empresa. A capacidade produtiva é um outro pilar. Então, quando você constitui uma organização, constitui uma empresa, você tem que entender qual que é a capacidade de produção dessa empresa. Eu vou conseguir produzir para atender quantos clientes? Eu vou conseguir atender para produzir e para entregar quantos produtos? Então, é importante entender qual que é a sua capacidade produtiva, até mesmo para que você, outros setores, tenham essa informação e consiga desenvolver baseado nessa informação. Ou seja, o setor de marketing ele vai conseguir, por exemplo, aumentar 10% a venda, sendo que a área de produção não tem a capacidade de produzir mais 10%, às vezes ela já está naquele estrangulamento, nível de produção, já está no produzir no máximo. Então, é importante ter essa informação, até mesmo para se preparar, para ter projetos. Futuramente a gente vai ter que expandir, então vai ter que mexer com infraestrutura, vai ter que mexer com obra, vai ter que adquirir um novo espaço. Então, quando se tem essa informação da capacidade produtiva, para além das vendas, que pode impactar diretamente, você pode também buscar meios e estratégias para atuação no futuro daquela organização. Então, quanto você produzir, pode produzir, vender ou servir com seus recursos atuais. Então, é importante ter essas informações para que você possa estruturar essa empresa de maneira sinérgica ou com outros setores, por exemplo, setor de vendas, de marketing, setor logístico, dentre outros. Os processos operacionais é um outro pilar. Então, quais são os passos para desenvolver cada etapa do processo? Quem são esses responsáveis? É o profissional A, profissional B, profissional C, depois vai passar para um outro tipo de profissional, tem um profissional terceirizado, como que é esse processo de desenvolvimento? E aí sempre é importante buscar elementos para sempre otimizar recursos, otimizar tempo, otimizar pessoas, para que esses processos consigam gerar aí com o menor custo possível para a organização. Então, os passos, os responsáveis, os recursos para cada atividade, todos esses elementos fazem parte desse pilar relevante que são os processos operacionais. Qual a necessidade de
pessoal para as atividades desenvolvidas. Então, quem você precisa, com quais competências, em que momento. Então, dentro do processo produtivo ou dentro do processo de prestação de serviço, você pode depender de diversos perfis profissionais. Então, saber exatamente qual é esse perfil, se esse perfil ele é um perfil fácil de ser contratado, de ser encontrado, como que você vai estar alocando esse perfil dentro do processo operacional que você estabeleceu. Então, são informações muito relevantes para que vocês não tenham nenhum tipo de surpresa quando abrir uma empresa e verificar que toda a empresa foi desenhada, o layout, a capacidade produtiva, os processos operacionais, só que na hora de finalizar, às vezes, um trabalho, um produto ou um serviço, você não tem exatamente aquele profissional qualificado para conseguir avançar nessa etapa. Então, é um ponto muito relevante. Outro pilar, indicadores e controle. Então, como que você vai medir se está funcionando e onde ajustar o rumo? Quais são os indicadores? A gente chama de KPIs também. Quais são esses elementos que vai demonstrar que você está sendo eficiente dentro da sua produção ou dentro da sua operação? São elementos aí que a gente destaca como pilares relevantes do plano operacional. Bom, dentro da perspectiva de layout, pensa em alguns elementos. Então, a produtividade. Então, suponhamos que você tem aí, de uma maneira sazonal, um aumento de demanda. Então, esse aumento de demanda, a sua capacidade produtiva, ela vai comportar isso? Você vai ter que contratar novos profissionais, você vai ter que adquirir um novo maquinário. Como que está esse layout? Como que está essa capacidade de produção? Se possível for, às vezes você consegue estabelecer uma contratação temporária para aquela produção excessiva, para aquela demanda excessiva. Você pode buscar, às vezes, fazer turno e retorno para conseguir atender uma demanda específica, sem necessariamente aumentar em muito a estrutura ou contratar muitos novos profissionais. Outro ponto, redução de perdas, buscar entender o layout, quais são os movimentos, o que, que cada colaborador vai fazer, para que você estude, faça toda uma planta favorável, de forma a diminuir qualquer tipo de perda dentro do processo, diminuir desperdício e, porventura, aí, algum retrabalho que a empresa possa ter dentro da sua operação. Acesso facilitado, então, maior facilidade na localização dos produtos para clientes na área de vendas, maior facilidade na localização dos produtos por parte dos colaboradores, quando for buscar insumos para a sua produção, são pontos aí que precisam ser refletidos dentro do plano operacional. E também sinergia e diálogo, então, melhoria na comunicação, tanto interna entre os setores da atividade empresarial, como também entre as pessoas que operacionaliza, você pode ter um fornecedor operacionalizando dentro da sua planta, você pode ter, inclusive, um próprio cliente, ele tendo aí atividades dentro da sua planta, como que esse processo e diálogo, essa sinergia de comunicação é projetada dentro do escopo de produção, dentro do escopo de operação da empresa. Bom, então, quando se fala em planta, você tem que pensar numa planta, num layout favorável àquela operação. Então, imaginamos aí um restaurante onde tem lá um buffet para que os clientes possam servir alimentação, as mesas com as cadeiras à disposição, a cozinha, às vezes ao fundo, caixa, para poder fazer o recebimento do produto que foi comercializado ali junto aos clientes. Então, todos esses pontos precisam ser pensados, eles não podem ser aleatórios. Então, uma cozinha muito distante, isso pode exigir muito esforço por parte do garçom. Um caixa também no fundo da empresa, o fundo da loja, isso pode, às vezes, dificultar ou pode comprometer, inclusive, a segurança, alguém entrar na empresa e sair sem ter nenhum tipo de problemas quando não passar no caixa. Então, é importante pensar todos esses elementos, voltando, buscando sempre a eficiência operacional. E a eficiência, a gente está falando em economia de recursos. Esses recursos podem ser recursos materiais, pode ser recursos humanos, pode ser o tempo, pode ser vários elementos aí que possam contribuir para a melhoria da eficiência operacional.
Bom, e ainda aí falando de layout, é preciso também entender qual que é a legislação específica dentro daquele ramo de atividade qual você está desenvolvendo. Então, às vezes exige um layout muito específico, a instalação de um ar-condicionado, você pode necessitar de uma cozinha industrial. Será se aquele imóvel, será se aquele espaço, existe alguma restrição na legislação para que esses equipamentos possam ser instalados? Então é importante verificar se há exigências específicas quanto a layout, conformidade com a legislação, e verificar se aquele tipo de negócio tem algum regulamento, alguma norma muito específica que você vai ter que consultar esses órgãos regulamentadores. E ainda, acessibilidade. Certifique-se de que é possível adequar o layout da empresa para pessoas que têm necessidades aí especiais. Então, é importante também verificar os aspectos que atende não só à legislação, mas é uma empresa socialmente responsável, quando ela tem aí a acessibilidade para que as pessoas consigam ter o acesso ao seu serviço, aos seus produtos. Pois bem, pensando em capacidade produtiva, voltando aí ao aspecto relacionado à capacidade máxima, definição clara de quanto pode ser produzido, comercializado em determinado período. Essa definição clara, isso pode ser um elemento, inclusive, utilizado como estratégia empresarial. Uma empresa, para ela conseguir a redução dos seus custos fixos, elas têm que sempre buscar ter ou próximo ou estar no nível de capacidade máxima. Então a gente fala da capacidade ideal, às vezes ela tem a capacidade máxima de um equipamento para produção de 1.000 peças, mas a capacidade de mão de obra ou capacidade de pessoal não corresponde às 1.000 peças. Então ela precisaria contratar mais para ter essa capacidade. Então, sempre haverá algum gargalo. Às vezes ela está na capacidade máxima do equipamento, mas a quantidade de pessoal está um pouco ociosa, ou então falta aí pessoal para aprimorar e para chegar mais próximo a essa capacidade máxima. Às vezes o gargalo é a própria logística. A empresa está num nível ótimo de capacidade de produção do equipamento, está num nível ótimo de capacidade produtiva dos colaboradores, mas ela tem um gargalo que é a logística de distribuição. Então, são pontos que o administrador, que o gestor vai precisar entender, até mesmo para ele equilibrar. Olha, precisa de fazer novos investimentos na empresa. E agora não vai ser na produção, vai ser na logística, porque está ficando gargalo, está juntando estoque de produto acabado. Então a gente não está conseguindo avançar no nível ideal, ou seja, no nível ótimo aí para a produtividade da empresa. As projeções, então, são elementos muito relevantes, sobretudo quando você tem um setor muito sazonal. Então, quando se trabalha com estimativas de projeções detalhadas do volume, produção, isso facilita o planejamento. Então, imagine uma fábrica de chocolates que produzem ovos de Páscoa. Imagina que em um determinado ano ela tem aí um aumento de previsão de 20% na sua produção. Então, vai construir uma nova unidade, vai adquirir novos equipamentos, às vezes isso não faz sentido o investimento por aquele período curto de tempo, sendo que depois as vendas tendem a estabilizar. Então, ela vive alguns picos aí de vendas. Então, no caso de uma fábrica de chocolate, na época de Páscoa, ela pode trabalhar e fazer algumas projeções, antecipar a produção. Antecipando a produção, ela vai conseguir, às vezes, gerar um estoque, e nesse caso, o estoque pode ser benéfico, porque ela não necessitou de ampliar muito a sua capacidade produtiva com aquisição de novos equipamentos, com aumento de infraestrutura, com contratação de novos colaboradores, porque, para além do custo, isso poderia ficar ocioso no futuro. Então, quando se tem essas projeções, ela pode se estruturar. Olha, a gente faz contrato temporário com o colaborador, a gente pode fazer turno e retorno para que a gente consiga maior produtividade para aquele período. Então, são estratégias que o gestor ou administrador vai poder estar utilizando para lidar com esses elementos de capacidade produtiva. Mas lembrando, ele precisa de dados, precisa de saber quais são as projeções para que ele consiga seguir dentro do seu planejamento coerente com tais projeções. E a sazonalidade, né, que é a análise das
oscilações aí do mercado e períodos de pico ou de baixa demanda, tudo isso também precisa ser pensado em relação à sua capacidade de produção. Às vezes um hotel ele está trabalhando com uma capacidade produtiva de operação muito elevada em alta temporada, mas em baixa temporada ele tem uma ociosidade, por exemplo, no número de seus leitos. Então ele pode buscar estratégias comerciais de ocupação, às vezes fazendo algumas promoções, tentando fechar parcerias com grandes eventos, eventos empresariais, para manter aí a ocupação no nível adequado e não ter, de certa forma, uma ociosidade muito grande dentro da sua própria estrutura. Pois bem, e aí, dentro dos processos operacionais, é importante estabelecer elementos que a gente destaca como divisão de trabalho. Então, olha, dentro do meu processo de operação, dentro do meu processo de produção, quais são as etapas? Descrever exatamente qual é a etapa de todo o processo. Então, essas etapas elas vão constituir um fluxo. Então, tem etapa um, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa de acabamento. Então, você consegue destrinchar aí um fluxo de etapas, e a partir desse fluxo, você vai estruturar da melhor maneira possível, voltando a dizer, buscando a eficiência de cada dessas atividades. Então, os trabalhos, olha, as atividades e tarefas a serem realizadas, como que elas serão realizadas? Qual vai ser a sequência de realização dessas tarefas? Quem serão os responsáveis? Profissional um, profissional 2, profissional 3, o que cada um vai fazer? E lembrando, às vezes você tem um profissional que ele leva 10 minutos para fazer aquela operação ou aquela peça. Às vezes o profissional 5 ele demora 1 hora para fazer cada uma das peças. Então, quando você tem essa definição de etapas, de tempo, você consegue, inclusive, planejar melhor a distribuição de número de colaboradores por etapa, para que o colaborador da etapa 3 não fique sobrecarregado e às vezes o colaborador da etapa 2 ele vai ficando ocioso. Então é importante entender exatamente cada etapa dessa, entender o tempo de execução, o perfil profissional de cada um, para que vocês tomem a melhor decisão possível nessa estruturação. E os recursos, né, que são os materiais e equipamentos necessários para cada uma das etapas dos processos, o qual vocês estão estruturando. E aí, para a gente avançar para o final dessa análise do plano operacional, qual a necessidade pessoal que a sua empresa, a empresa do qual você está fazendo a gestão, ela necessita? Então, qual que é a mão de obra? Disponibilidade e busca de profissionais qualificados na região. Existe esse profissional, você vai ter que importar. Tendo que importar, você vai ter que, normalmente, oferecer algum tipo de benefício, algum tipo de bônus para ter esse profissional disponível. Ah, não, é uma atividade que pode ser realizada home office. Ok, então como que esse profissional vai atuar na empresa? Então, estabelecer exatamente quais serão as atividades, qual a necessidade de mão de obra, qual a necessidade de qualificação ou capacitação desse colaborador, treinamento. Então, o colaborador chega na organização, por mais que ele tenha qualificação, mas às vezes é um sistema que ele nunca atuou, às vezes é uma dinâmica de atividade que, de certa forma, é diferente da experiência que ele possui. Então, o treinamento também tem que fazer parte dessa programação do planejamento da operação. Então, a necessidade de capacitação, o desenvolvimento contínuo da equipe, isso favorece até mesmo vocês pensarem muito nessa eficiência operacional. Cargos e funções, então, definição clara de cada atividade, cada atribuição e cada responsabilidade daquele profissional, e isso está muito bem comunicado via organograma, via descrição de atividades. Então, você vai ter lá o profissional, quem que é o responsável, e isso facilita, inclusive, para futuras correções. Ó, a gente teve um problema na etapa 3 daquele processo. Quem que é o responsável? O responsável tal. Ah, foi uma falha, não foi uma falha, necessita de treinamento. Então, tudo isso fica mais fácil de investigar e adotar ações corretivas aí para que esse erro não aconteça mais. E também a legislação. Sempre é importante consultar as convenções de sindicato, normas trabalhistas vigentes. Então, você tem regiões, você tem municípios que os sindicatos eles são muito ativos e às vezes o horário de trabalho ele é diferente.
em determinadas regiões. Então, não dá para você achar que, olha, minha empresa é de São Paulo, vai trabalhar do horário X ao horário Y, a empresa vai para Minas, numa cidade do interior, e vai seguir o mesmo horário. Não, às vezes existe uma convenção coletiva, o sindicato às vezes é muito atuante, e às vezes existe, às vezes até mesmo uma liminar judicial que proíba o trabalho naquele determinado horário. Então, sempre é necessário investigar para que vocês tomem a melhor decisão, façam um planejamento coerente com a realidade que vocês têm para desenvolver a atividade empresarial. Então, pessoal, é isso. Agradeço a atenção de todos.